Olá, pessoal. O tema da aula de hoje é princípios de macroeconomia da disciplina Administração e Economia Rural do curso de Bacharelado em Agronomia. Bom, nós vamos falar sobre os aspectos iniciais de macroeconomia. Lembrando que a macroeconomia é um ramo da teoria econômica que estuda os agregados econômicos, como o produto interno bruto, que é o PIB, o nível de emprego, a inflação, as exportações e importações, a arrecadação de impostos, o gasto do governo, dentre outros. Esses agregados econômicos são todos os itens que compõem a estrutura da macroeconomia, que nos proporcionam condições de analisar a situação em que um país, por exemplo, ele se encontra em um determinado período. Quanto aos conceitos básicos, nós vamos entender sobre o produto interno bruto e produto nacional bruto. O produto interno bruto, ele é definido como a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos na economia, seja de um país, uma região ou um município, independente da nacionalidade dos proprietários da empresa. Podem ser empresários nacionais ou estrangeiros. Então, o produto interno bruto está relacionado a tudo que foi produzido em um determinado período, em um determinado local. O PIB é o valor dos novos bens e serviços que vão ser vendidos sob qualquer forma durante um determinado período de tempo. E ele é calculado sobre o valor final do produto produzido em um determinado período de tempo. Por que eu estou realçando tanto essa informação de um determinado período de tempo? Porque a gente tem que delimitar. Nós vamos calcular o produto interno bruto, por exemplo, referente ao ano de 2018, isso corresponde à soma de todos os valores produzidos em 2018. O PIB de 2018 vai ser 1 e o PIB dos outros anos eles vão ser calculados com relação a esses bens e serviços que são produzidos no ano de referência. O PIB ele pode ser calculado sobre duas óticas diferentes: preços de mercado e custo de fatores. Quando a gente fala em PIB a preço de mercado, corresponde a toda a produção medida a preços finais, o que inclui os impostos cobrados sobre os produtos. Então, aquele produto que foi produzido naquele determinado ano, nele o preço final está incluído os impostos e é assim que a gente calcula o preço do PIB de mercado. O valor, né, do PIB a preço de mercado. O PIB a custo dos fatores corresponde ao valor de toda a produção, sem considerar os impostos. Então, a diferença do PIB a preço de mercado para o PIB a custo dos fatores é que um considera os impostos e é medida a produção em relação aos preços finais, e o segundo é correspondente ao valor de toda a produção, desconsiderando os impostos. Já o conceito de produto nacional bruto é semelhante ao conceito do PIB, só que no cálculo do produto nacional bruto são considerados os rendimentos das pessoas e das empresas localizadas fora do país, e não são considerados os rendimentos que saem do país, como, por exemplo, a remessa de lucros de empresas estrangeiras que trabalham no país. Então, esse produto nacional bruto, ele vai ser igual ao produto interno bruto mais receitas dos brasileiros residentes no exterior, menos receitas remetidas para o exterior por estrangeiros que moram no Brasil. Então, aquele dinheiro da pessoa que mora fora do país e teve uma receita e enviou para o país, ele é somado ao PIB, encontrando aí o produto nacional bruto, sendo dessa soma excluída aquela remessa ou receita que é enviada para o exterior referente aos estrangeiros que moram no país. Matematicamente, o produto nacional bruto é representado por consumo das famílias,
mais gastos do governo, mais investimento, mais o total das exportações, menos o total das importações. Esta é a expressão matemática do Produto Nacional Bruto. Quando a gente fala em consumo, é interessante a gente entender que ele faz parte do Produto Nacional Bruto usado pelas famílias para satisfazer as suas necessidades. Em um outro momento, a gente já falou sobre isso na economia. Ele inclui itens de alimentação, vestuário, lazer e outros tipos de produtos ou serviços consumidos pelas pessoas. Investimento é a parte do Produto Nacional Bruto usada pelas empresas para aumentar a capacidade produtiva e também pelas famílias para aquisição de novas residências. Ele inclui itens como máquinas, equipamentos, fábricas, galpões de armazenamento, tratores, colheitadeiras, dentre outros. Então, este investimento que a gente fala aqui é em relação ao aumento da capacidade produtiva e aquisição das famílias, não aquele investimento no mercado de capitais, é investimento para uso específico. Os gastos do governo estão relacionados às compras de bens e serviços que são feitas pelos governos federal, estadual e municipal. Então, os gastos são aqueles consumos específicos dos governos para a compra de bens ou de serviços. Quando a gente fala em exportação e importação, nós estamos relacionando as transações econômicas do país com o exterior, incluindo importações, exportações e remessas de divisas de outro país e para outro país. Essa remessa de divisas corresponde ao dinheiro que sai do país ou que entra no país, referente a alguma atividade externa ou interna que vai mandar para aquele país determinado. Existem também os conceitos de Produto Nacional Líquido, que é o PNL. Ele é definido como Produto Nacional Bruto descontado da depreciação da economia. E aí nós vamos entender o que é depreciação. A depreciação é a redução do valor do bem em consequência do desgaste pelo uso, da obsolescência tecnológica ou da queda do preço de mercado. Perda de valor de um bem em consequência de seu uso no decorrer do tempo. Isso é uma depreciação. Exemplo, desgaste de máquinas e equipamentos para produzir. Ao longo de um período, elas vão sofrendo desgaste, vão tornando-se obsoletas em relação à tecnologia, e isso a gente denomina de depreciação. O Produto Nacional Líquido vem a ser a criação líquida de novos bens e serviços de uma economia em um determinado período de tempo. Destaca-se ainda o conceito de valor adicionado na economia, que é definido como a diferença entre o valor do PIB e todos os custos de produção da economia. O valor adicionado na economia é equivalente ao lucro da empresa privada. Então, esse valor adicionado na produção do milho, por exemplo, equivale à receita total da venda de todo o milho produzido, menos o custo total dos insumos, que são capital, terra, trabalho, que são utilizados durante o seu cultivo. Essa é a mesma analogia quando a gente trabalha numa relação nacional. Renda nacional e renda per capita. A renda nacional, ela corresponde à soma de todos os rendimentos da economia, que incluem salários, lucros, aluguéis, arrendamentos, receitas dos trabalhadores autônomos e ainda os lucros e as receitas líquidas por entidades governamentais. A renda per capita, ela é relacionada com a renda por indivíduo de uma economia. Economia aí a gente vai relacionar o país, a região, o município. Logo, para realizar o cálculo da renda per capita, basta dividir a renda nacional total de um país pela sua população. Desta forma, encontramos o nível de renda para cidadão que compõe a sociedade do país analisado. Ela é muito semelhante ao conceito de renda per capita,
ao conceito de produto per capita, que é obtido pela divisão do PIB pela população, obtendo-se o valor do produto por habitante. População e idade ativa, que é PIA, corresponde à classificação etária de pessoas que estão aptas para exercer as atividades econômicas. Consideram-se as pessoas com idade igual ou superior a 10 anos. A população economicamente ativa corresponde à quantidade de pessoas aptas para o trabalho, o que inclui os empregados e os desempregados. Não fazem parte da população economicamente ativa os inválidos e aposentados, as donas de casa, os estudantes e os presos. A arrecadação governamental, a principal fonte de recursos do governo, é a cobrança de impostos de empresas e famílias. Os impostos ou tributos podem ser diretos ou indiretos. Quando a gente fala em tributos diretos, nós relacionamos aqueles que incidem diretamente sobre a renda e o patrimônio das pessoas e das empresas. Um exemplo disso é o imposto de renda. Quando a gente fala em impostos indiretos, são aqueles que incidem sobre o consumo, como, por exemplo, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, que é um percentual cobrado sobre o valor de venda de bens e serviços. E tudo que a gente consome, a gente paga o ICMS. Então, ele é um imposto indireto. O governo possui outras fontes de arrecadação, como as taxas e contribuições, a venda de títulos públicos para o mercado, os dividendos recebidos das empresas estatais ou ainda as privatizações, que são as vendas de empresas estatais para o setor privado. As empresas estatais são aquelas das quais o governo é acionista principal. Então, nós temos um exemplo, o Correio como uma empresa pública, que ela é de responsabilidade, né, do governo. Então, o governo detém, ele é o principal acionista dessa empresa. Com relação ao balanço de pagamentos, ele corresponde ao registro contábil de todos os negócios do país com o exterior, sendo o fluxo de entradas e saídas de dinheiro em um país. O balanço de pagamentos, ele é calculado pela soma dos saldos das balanças comercial, balança de serviços e da balança de capitais, que nós vamos entender cada uma delas agora. A balança comercial, ela registra a transação de mercadorias realizadas por meio de exportações e importações de um país. Então, tudo que entra no país e tudo que sai do país é registrado na transação de balança comercial. A balança de serviço é o registro contábil dos recebimentos e dos pagamentos referentes às vendas e às compras de serviços como transporte, seguros, viagens internacionais, assistência técnica, entre outros. A soma da balança comercial com a balança de serviços é denominada balança de transações correntes. São as transações comerciais e transações de serviços que ocorrem constantemente no país. A balança de capitais, ela registra, de um lado, as entradas provenientes de investimento de empresas estrangeiras no país e de empréstimos estrangeiros ao país. De outro lado, ela registra as despesas com amortizações da dívida externa, que são os pagamentos de empréstimos aos bancos estrangeiros e a entidades financeiras internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e os investimentos de empresas brasileiras no exterior. Aí agora nós vamos entender sobre a inflação. A inflação, ela pode ser classificada como o aumento geral dos preços dos bens e serviços de uma economia ou a perda de poder aquisitivo da moeda de um país em um determinado período de tempo. Então, é importante a gente entender que ela é medida em um determinado período de tempo. Aumentos localizados e pontuais de preços de alguns bens ou serviços, eles não caracterizam a ocorrência da inflação.
Para que ocorra a inflação, deve ocorrer um aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços de uma economia, e não individualizados. No Brasil, a inflação ela é medida por vários índices, e aí nós temos como exemplo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, ele é a medida oficial de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, Índice de Custo de Vida, Índice Geral de Preços, Índice Geral de Preços do Mercado e Índice de Preço por Atacado. Esses índices, eles são calculados principalmente por instituições de pesquisa econômica, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e a Fundação Getúlio Vargas, FGV. A diferença entre eles está na metodologia de cálculo, mas todos medem a inflação. Quanto à taxa de câmbio, nós entendemos que o termo câmbio está associado à troca de moedas. Dessa forma, a taxa de câmbio indica o valor que a moeda de um país possui em relação à moeda de outro país. Por exemplo, a quantidade de reais que é necessária para comprar um dólar. Entende-se por valorização cambial um aumento do poder de compra da moeda nacional perante outras moedas estrangeiras. Então, vamos supor que a cotação ou a taxa de câmbio do real passe de R$ 5,00 para $1 para R$ 4,50 para o mesmo $1. Nesse caso, houve uma valorização do real em relação ao dólar. Após a valorização, é necessária menor quantidade de reais para comprar o mesmo dólar. Já a desvalorização cambial ocorre quando há uma queda do poder de compra da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, e é algo que a gente está vivenciando nesse momento no país. Nossa moeda ela está com uma desvalorização cambial. Então, vamos supor aqui no exemplo que a cotação passe de R$ 5,00 para cada $1 para R$ 6,50 para cada $1. Nesse caso, houve uma desvalorização do real em relação ao dólar, já que para comprar $1 eu preciso de mais real. Então, a desvalorização é quando eu preciso mais da minha moeda para comprar uma unidade da moeda estrangeira. Desemprego. O conceito de desemprego utilizado no Brasil é caracterizado pela situação em que as pessoas em condições de trabalho buscam por emprego, mas não encontram oportunidades no mercado de trabalho em uma determinada região e em um determinado período de tempo. Então, quando a gente faz a medição do desemprego, a gente tem que analisar também em relação a um período de tempo, em relação a uma determinada região. Esse conceito não inclui as pessoas em condições de trabalho, mas que não registram sua busca de emprego. Portanto, o desemprego no Brasil é certamente maior do que os índices oficiais, porque os índices oficiais eles vão analisar aquelas pessoas que estão em condições de trabalhar e que buscam por emprego. Aquelas que não registram sua busca por emprego, elas não estão sendo consideradas. Por isso, é uma forma que a gente entende que há uma subanálise em relação ao índice de desemprego. Ele provavelmente é muito maior do que o que é demonstrado pelas pesquisas. O IBGE considera como desempregadas ou desocupadas aquelas pessoas que não tinham trabalho em um determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar e que, para isso, tomaram algumas providências efetivas por meio de consultas jornais ou por outras pessoas. Então, o IBGE considera como desempregada essas pessoas que, apesar de estarem desocupadas, elas estão buscando, estão providenciando
alguma oportunidade de trabalho, consultando jornal ou consultando outras pessoas. A taxa de juros. Juro pode ser considerado como aluguel incidente sobre o empréstimo de dinheiro. Ele pode ser entendido como valor que um agente econômico cobra para emprestar dinheiro a outro. O agente econômico nós já estudamos numa outra oportunidade no conteúdo. O banco é um agente econômico, nós somos um agente econômico. Então, quando se diz que ele pode ser entendido como valor que um agente econômico, exemplo, banco, cobra para emprestar o dinheiro a outro agente econômico, pessoa física, essa relação é cobrada aí o aluguel, que é o juros sobre o dinheiro emprestado. Em uma economia, os juros têm uma conceituação mais ampla, sendo considerada juros básicos a taxa de juros paga pelos títulos públicos do Tesouro Nacional. Os principais agentes formadores das taxas de juros no mercado financeiro no país são os bancos comerciais, o Tesouro Nacional e o Banco Central. Títulos da dívida pública. Título é considerado um documento que comprova a propriedade de um bem ou de um valor. Assim, um título da dívida pública é um documento emitido e garantido por um órgão público, sendo o governo federal o principal emissor de títulos públicos no Brasil. A principal função da venda de títulos públicos são a arrecadação de recursos financeiros ou dinheiro para o setor público e também o controle da quantidade de moeda em circulação na economia. Orçamento público é a previsão de receitas e despesas financeiras do governo a cada ano fiscal. A principal fonte de recursos dos governos é a cobrança dos impostos, como nós já falamos. E os principais gastos são os salários do funcionalismo público, o pagamento de aposentadorias pela Previdência Social, o pagamento de empréstimos e juros, os custeios de educação, saúde, segurança pública, seguridade social, dentre outros. Os diferentes níveis de governo, federal, estadual, municipal, eles elaboram o próprio orçamento. Déficit público. Nas finanças do setor público, quando as despesas do governo são maiores que as receitas, tem-se uma situação de déficit público. Em situações de déficit público, é necessário fazer ajustes nos gastos governamentais, com cortes de recursos ou aumento de impostos. Se isso não for feito, o governo terá de pedir empréstimos a elevadas taxas de juros ou emitir moeda, o que provoca inflação. O sistema financeiro nacional pode ser definido como um conjunto de instituições que propiciam o fluxo de recursos financeiros na economia, realizando sua supervisão e fiscalização. Ele é composto por todas as instituições públicas e privadas que atuam no mercado financeiro brasileiro, sendo o conjunto de instituições financeiras que estão envolvidas na intermediação de recursos financeiros, dinheiros, empréstimos e na gestão de política monetária do país. Assim, nós temos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional do Brasil. Os órgãos normativos, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que ele tem como entidades supervisoras o Banco Central do Brasil, Bacen, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Eles operam como o Bacen, com instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, ou seja, os bancos, com as demais instituições financeiras, corretoras, distribuidoras de valores de câmbio, outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. A Comissão de Valores Mobiliários, que corresponde à Bolsa de Mercadorias e Futuros, elas operam com bolsas de valores e trabalham com outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. O Conselho Nacional de Seguro Privado, CNSP, ele tem como entidade supervisora a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Eles são órgãos reguladores
Eles trabalham com sociedades seguradoras e atuam diretamente com sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar. Temos outro órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Ele tem como entidade supervisora a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Trabalha diretamente com entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Então, os órgãos normativos, eles são conselhos, eles não são entidades supervisoras, eles têm como as entidades supervisoras que eles aconselham, eles apresentam as propostas de como deve ser realizado. Este organograma, ele vai nos apresentar a relação que existe entre o Bacen, a Comissão dos Valores Mobiliários, com quem eles trabalham diretamente. E assim, nós entendemos, em relação ao Sistema Financeiro Nacional, que ele é regulamentador, fiscalizador e faz com que as operações necessárias sejam executadas para a circulação de moeda e do crédito na economia brasileira. A política monetária é um ramo da economia que trata diretamente do controle da quantidade de moeda e da velocidade de circulação de moeda entre os agentes econômicos de uma sociedade. O principal órgão executor da política monetária no Brasil é o Banco Central, o Bacen. As principais ações executadas pelo Banco Central são emissão do papel moeda, a regulação do crédito, manutenção do valor da moeda e o controle do câmbio no país. Além disto, destaca-se que todos os bancos comerciais que atuam no país são subordinados às ações do Banco Central, como a gente viu no gráfico anterior que foi apresentado. Os principais instrumentos utilizados pelo Banco Central para a execução das metas definidas na política monetária são operações no mercado aberto, que representam a compra e venda de títulos públicos do governo federal. Por meio dessa medida, o Banco Central regula a quantidade de dinheiro em circulação no mercado e, consequentemente, controla a taxa de juros no mercado. Operações de redesconto correspondem aos empréstimos em dinheiro que são realizados pelo Banco Central a uma taxa de juros pré-fixadas, com o objetivo de cobrir as necessidades de caixa dos bancos comerciais. Depósitos compulsórios são transferências obrigatórias de dinheiro dos depósitos à vista que os bancos comerciais fazem ao Banco Central. Quanto maiores forem as transferências de depósitos compulsórios dos bancos comerciais ao Banco Central, maior será a quantidade de dinheiro que os bancos comerciais possuirão para a realização de empréstimo para os clientes, pessoas físicas ou empresas. Os depósitos compulsórios, eles são um importante instrumento de controle da quantidade de moeda em circulação na economia, pois quanto menor a quantidade de moeda, maior a taxa de juros e maior o controle da inflação, que é uma demanda agregada reduzida. Emissão de papel moeda. Consiste na fabricação de dinheiro e é realizada pela Casa da Moeda a pedido do Banco Central. Trata-se de uma medida simples para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação no país. A emissão excessiva de moeda resulta em inflação, pois haverá mais moeda para circular a mesma quantidade de bens e serviços da economia. A política cambial é um ramo da macroeconomia que atua diretamente na taxa de câmbio do país. Após a implantação do Plano Real em 1994, o sistema adotado pelo governo federal e pelo Banco Central para o controle da taxa de câmbio, era denominado de sistema de bandas cambiais. Era estipulado um limite mínimo e um limite máximo a que a taxa de câmbio poderia variar. Caso ela ficasse fora desse intervalo, o Banco Central agiria no mercado por meio da compra e da venda de dólares, controlando assim a taxa de câmbio. Essa é uma medida
que evita a desvalorização da nossa moeda e a supervalorização da moeda estrangeira. Então, essa medida ela faz com que o câmbio do país ele esteja, de certa forma, mais equilibrado. A partir de 2015, a política de bandas cambiais para determinação da taxa de câmbio foi parcialmente abandonada pelo Banco Central. Com isso, é o próprio mercado que passa a determinar a taxa de câmbio praticada no Brasil. Nesse sistema, o Banco Central exercerá alguma influência na taxa de câmbio, apenas em situações que ameacem as metas macroeconômicas do país, como, por exemplo, em períodos de crise no mercado internacional. Então, não vai ser uma influência constante, ela vai ocorrer quando de uma necessidade em período de crise no mercado internacional. Então, não vai haver mais aquela proteção. A partir de 2015, já não se tem aquela proteção em relação ao controle da valorização da nossa moeda quanto ao capital externo. Política fiscal. A política fiscal é um ramo da macroeconomia que trata diferentemente da execução do orçamento público, ou seja, é a política fiscal que define as decisões do governo sobre a arrecadação, que são as receitas, e os gastos, que são as despesas. O objetivo principal da política fiscal é a manutenção no equilíbrio das finanças do setor público. Essas políticas elas são criadas para dar condições de que haja um equilíbrio no setor público. Principais tipos de gastos realizados pelo setor público no Brasil: despesas referentes ao pagamento das dívidas interna e externa, despesa com consumo, que compreende o custeio dos serviços públicos, da defesa nacional, das transferências de recursos para os estados e municípios e dos pagamentos de benefícios da Previdência Social. As despesas de capital, que é a formação de capital social básico, que compreendem os gastos com infraestrutura, como a construção de estradas, pontes, portos, hidrelétricas, escolas, hospitais, dentre outros. Um exemplo de política fiscal que favorece o agronegócio brasileiro é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Essa política estabelece que 30% de todos os recursos destinados para compras de alimentos para merenda nas escolas brasileiras sejam destinados à aquisição de alimentos diretamente provenientes de produtores rurais classificados como agricultores familiares. Então, essa foi uma forma de fazer com que haja um favorecimento ao agricultor familiar, ao agronegócio brasileiro.